Oi! Nesse vídeo a gente vai fazer um tour bem grandão pelo meu sketchbook, sim, meu caderno criativo. Gente, esse é um dos vídeos mais pedidos por vocês, então claro que eu tinha que fazer. E não é brincadeira não, o tanto de artes que tem aqui. Eu contabilizei 46 artes, então é tudo isso que a gente vai ver hoje. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou Ângela Menezes, designer e artista, e lá no Instagram e no TikTok eu tenho um perfil que mostro muitas ideias de artes pra vocês, diariamente. Artes pra fazer assim, viu? No sketchbook, no caderno criativo, como eu gosto de chamar. Mas vamos deixar de falar tanto e ir pro que interessa nesse vídeo, que é o tour pelo meu sketchbook, o meu caderno criativo. Bora! Gente, eu do futuro voltando aqui pra dizer a vocês que ficou longo esse vídeo, então qualquer coisa, vocês voltam no 1.5 pra me escutar, tá bom? Mas não pula, assiste até o final. Começando então pela referência do meu caderno, que esse é um sketchbook com miolo pontilhado, olha como é que ele é dentro, assim, com miolinho pontilhado. Eu amo esse estilo, porque ajuda um pouco a guiar, né, os desenhos e tal, e não tem as linhas para atrapalhar. Então, assim que a gente abre, essa daqui é a primeira arte, que ela é uma colagem com desenho interativo, porque a florzinha ela sai do vaso, e eu fiz ela com o intuito de relaxar. Depois tem uma segunda colagem também, que também é para relaxar. Inclusive, isso aqui é um cartãozinho da onde veio a embalagem desse caderno aqui, que ele é da marca Meg Meg. Eu amo muito. Mas infelizmente, exatamente esse modelo já está esgotado lá no site delas. Esse exercício aqui, eu fiz ele para mapear sentimentos, mas um sentimento daquele dia, daquele momento. Então, isso aqui é para aquela situação quando você está numa confusão de sentimentos e não sabe muito bem definir e tudo mais ali, o que é que você está sentindo ao certo. Para isso, você escreve todas as coisas que você está sentindo e define uma cor para cada uma. E aí começa a rabiscar aqui no papel, fazendo essa confusão. Já ajuda a liberar um pouco o estresse e tudo mais. E aí, referente a cada cor e a intensidade do que você acha que está sentindo cada sentimento, você risca mais ou menos aquela cor ali. Esse outro exercício aqui, eu fiz ele para autoconfiança, autoestima, no caso. Aqui, no início desse exercício, nesse círculo, você escreve, né? Eu escrevi tudo que eu estava sentindo, por que eu estava me sentindo para baixo, sem autoconfiança e tudo mais. Escrevi muito dentro desse círculo e depois eu risquei ele assim, ó, fazendo essas voltinhas aqui por ele inteiro para não conseguir mais ver o que é que estava escrito embaixo. E aí, ao redor desse círculo, eu comecei a escrever coisas positivas sobre mim, né? Coisas que eu gosto de mim e tudo mais, elogios para mim mesma, e depois coloquei uma corzinha aqui por cima. Esse outro exercício, ele é para ser feito para autoconhecimento. Então, você desenha assim um sol, né? Desenhei um sol e escrevi no meio coisas que me deixam feliz. Isso aqui ele tem muito como referência lá no Pinterest, inclusive peguei essa ideia lá do Pinterest. Então, desenhe esse sol e ao redor você começa a escrever tudo que lhe deixa feliz. Depois eu marquei assim de amarelo algumas palavras principais. Esse outro exercício eu fiz para representar coisas que eu quero fazer com mais frequência. Então eu coloquei o título e depois eu comecei a listar aqui de forma aleatória todas essas coisas que eu achava importante e dei uma enfeitadinha na folha. Esse exercício é muito bom para vocês fazerem por aí também. Esse outro exercício parece com aquele anterior, porém é diferente, né? Tendo o título de coisas que devo parar de fazer, no caso, coisas que não são positivas na minha vida, são hábitos ruins e tudo mais. Coloquei o título e depois eu puxei esses balãozinhos aqui, escrevendo algumas coisas que eu achei importante na minha vida, né? De realmente tentar parar com isso. Então, esse, assim como esse, eles são exercícios para autoconhecimento. Já esse exercício aqui é para você relaxar, passar um tempo bom e tudo mais. Então, primeiro eu comecei colorindo a folha com várias canetinhas coloridas, né? E depois eu escrevi essa frase. Esse também na mesma pegada para relaxar e também um pouco aí da criatividade, porque eu me propus a desenhar 9 flores diferentes. Então, 9 flores em jarrinhos e que elas sejam diferentes. Esse outro exercício aqui, ele também é para autoconhecimento e é muito legal. Teve muita gente que já fez esse exercício e eu amo ver o resultado de vocês, né? Muita gente posta esse
esse exercício, por isso que eu sei que muita gente fez. E aí, a ideia é, em 30 palavras, você se descrever. Eu, em 30 palavras, escrevi aqui o título no meio e depois comecei aqui por toda a folha escrevendo aí 30 características sobre mim, 30 coisas que me definem. Esse exercício aqui, ele é sobre positividade, não esquecer de... E aí eu coloquei algumas frases aqui motivacionais, positivas, para ajudar. Esse também é para positividade, um pouco aí de autoconhecimento, que é uma ideia de fazer como um arco-íris e colocar o título, né? Razões para ser feliz. Aqui dentro das cores você escreve, né? Eu escrevi vários motivos para ser feliz, que me trazem felicidade. Esse exercício aqui, ele é muito legal, é muito querido e todo início do mês eu faço e posto também lá nas minhas redes sociais, que é para mapear a emoção do mês. Então, a ideia básica aqui desse exercício é você fazer um desenho que contenha 30, 31 elementos, enfim, respectivo à quantidade de dias que tiver naquele mês. Aí você pode enumerar ou não, é legal enumerar. E você define, faz uma legenda aqui com cores, define cores para cada sentimento. E aí, quando a cada dia você vai e pinta um elemento desse, no caso aqui as bolinhas de chiclete, né, dessa máquina, respectivo ao sentimento que você mais sentiu no dia. Esse aqui é bem legal, porque ele é 3D e ele é numa pegada assim para relaxar. Esse outro exercício eu me propus a fazer um padrão, então ele tá bem retinho, porque eu coloquei fita aqui, era washi tape, eu acho que eu usei no dia, para delimitar as bordas. Então eu amo quando fica assim bem retinho. E aí eu comecei a fazer linhas, uma dentro da outra, e depois eu pintei aí 2 tons de verde. Esse exercício aqui é muito bom para relaxar, para passar um tempo bom. Esse também é para relaxar e foi na mesma pegada. Eu coloquei aqui o washi tape para delimitar as bordas e também coloquei assim, olha, passando por cima. Depois eu risquei não, né? Eu pintei cada espacinho de cores diferentes e fiz um desenho de uma flor. Aqui também é para relaxar, treinar um pouco a aquarela, porque são cartões feitos em aquarela. Esse exercício aqui, ele é para autoconhecimento, então eu desenhei o formato da minha mão, primeiro de grafite, depois eu contornei com canetinha preta, e dentro eu dei essas pinceladas de cores, né, usando lápis brush, essa ponta aqui, brush. E depois eu escrevi, né, comecei a escrever várias coisas tendo a ver com o título, né, todo dia quero deixar a minha marca no mundo com, então eu escrevi várias coisas aqui que eu queria realmente deixar no mundo, que eu quero que a minha personalidade prevaleça essas coisas. Esse exercício aqui, nossa, foi o meu primeiro vídeo a, viralizar de milhões, que ele é para quando você tá com raiva. Eu fiz esse exercício aqui para ajudar a liberar a raiva. Então, primeiro a gente riscava o papel aqui com grafite com força, assim, fazendo bem um caos, depois amassa a folha e aí em seguida começa a furar a folha inteira, assim, tchá, 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 com a ponta do grafite e depois ajuda aos pontos, né, aos furos ficarem maiores, dando assim uma aberturazinha, digamos. E em seguida vinha a parte aqui do te ajudar a ficar mais calma, né? Então a ideia era escrever o nome Respire bem no centro da folha e depois com várias canetas diferentes, podia fazer também grafite de preto como a pessoa quiser, mas a ideia é circulando a palavra Respire e indo respirando assim bem calmamente durante esse processo até encher a página inteira. Então a ideia básica desse exercício é primeiro tentar aqui liberar um pouco a raiva, né? E depois praticar a respiração, para deixar você tranquila e tal, um pouco mais confortável, enfim. Esse exercício aqui foi para dar uma relaxada também, um pouco nessa pegada, né? Como eu já falei anteriormente, um que eu mostrei, uma frase assim grande. Eu escrevi aqui uma frase também e dei uma pintada na folha com as canetinhas brush. Esse outro exercício aqui, ele é muito bom e queridinho também, sempre que eu faço as pessoas gostam, que é para criatividade. Então a ideia básica é você fazer várias bolinhas assim coloridas e criar personagens, ações e tudo mais, bem diferentes para cada uma. Esse exercício aqui era para relaxar, então eu me propus a fazer um coração, também vai para criatividade, né? Porque dentro da forma do coração é para preencher assim com várias flores diferentes, então a pessoa faz como quiser,
né, o que vier aí à cabeça e tudo mais. Inclusive eu já vi, várias pessoas fizeram, me marcaram e cada coisa mais linda que a outra que esse exercício aqui. Porque as pessoas variam, né, bastante aí na ideia do que fazer dentro do coração e tudo mais. E aqui eu botei uma frasezinha, né, pra ficar bem lindo. Até uma coisa curiosa, me falaram uma vez que ficou tão lindo esse desenho que dá pra virar tatuagem. Aqui foi um desenho que eu fiz uma vez, numa página de aquarela, né, numa folha de aquarela. Então foi aquarela, né, eu pintei de aquarela, assim, e por cima eu desenhei essas flores com um lápis de cor. Então por muito tempo eu usei isso aqui como capinha do meu celular, né, mas atualmente eu troquei, então eu resolvi colar ela aqui. Aqui também foi para praticar a aquarela, um pouco de criatividade, fazendo esses corações, e eu colei aqui, escrevendo uma frase por baixo. Esses exercícios de aquarela, enfim, ajudam muito a relaxar. Esse exercício aqui é para ajudar a manter o foco e também para relaxar, passar um tempo bom, porque a ideia é de fazer padrões, né? Então eu peguei uma régua e comecei a traçar assim, ó, várias linhas. E aí depois, dentro dos espaços que ficou, né, eu comecei a fazer esse formato assim de linha, uma dentro da outra. E aí em seguida eu pintei todos esses formatos e depois, dentro do espaço que ficou com cada uma, eu passei a canetinha preta e ó, acabei de perceber que tem um espaço aqui, ó, vazio, faltando a pintura de preto. Esse exercício eu fiz para quando a pessoa estiver triste. Então, aqui é para você passar um tempo bom também, relaxar, tentar abstrair um pouco aquele sentimento, né? Para tentar deixar ali um pouco mais feliz. E aí eu escrevi uma frase aqui, bem legal, que tem a ver, né, com momentos assim, quando a pessoa está triste. E desenhei uma portinha, e dentro da portinha a ideia era você desenhar alguma coisa que lhe deixa feliz. Então eu desenhei o sol, porque eu amo dias de sol. E também tem tudo a ver com a frase que eu escolhi aqui. Esse exercício é para relaxar, se conectar com a natureza e tudo mais. Onde eu escrevi aqui, ó, a vida é linda nos pequenos detalhes, o título. E fui ao jardim para catar folhinhas e flores e tal. Então eu colei aqui com durex, com fita adesiva. Esse exercício ele é bem legal, porque é para criatividade. A ideia é de você desenhar uma linha assim, depois fechar uma ponta com a outra. E aí em cada espaço dessa linha é para você criar alguma coisa diferente. Imaginar o que é que poderia ser, o que é que representa e ir criando desenhinhos. Por exemplo, aqui eu fiz alguns animais, aqui eu fiz dinossauros e monstrinhos. Esse exercício aqui, ele é para amizade. Então é para você fazer junto com alguém, com sua mãe, filha, uma amiga, enfim. A ideia é você desenhar uma flor com o título Bons Momentos. Em cada pétala, você puxa assim e escreve alguma coisa que vocês viveram juntas já, que ficou para memória e tudo mais. E aqui do lado é para fazer uma lista de coisas para vocês ainda fazerem juntas por aí na vida, na relação, na amizade de vocês. Esse outro exercício aqui é para gratidão. Então, de um modo assim bem lúdico, diferente, eu colei aqui envelope, quase que eu esqueci o nome disso. Colei aqui um envelope e dentro, ó, vários papeizinhos de motivos de gratidão. Então a ideia é você decorar, enfeitar como quiser essa folha e aí você para um momentinho para refletir, escreve nos papeizinhos vários motivos de gratidão e coloca assim no envelope. Esse também é para criatividade, na mesma pegada ali daqueles das bolinhas, né, com os personagens, só que aqui eu fiz animais. Esse aqui serve para relaxar, para manter você no momento presente, no foco, porque a ideia é fazer um padrão, né? Então eu comecei assim com círculos menores, puxando linhas, nessa ideia de fazer flores e tudo mais, eu fiz todas as flores e depois eu comecei a juntar cada uma, digamos assim, né? Juntar esses, como é que eu digo isso? Esses meinhos. E aí eu fiz os traçados, depois eu contornei de preto. Então a ideia assim é você começar a fazer alguma coisa e bora ver no que é que vai dar o resultado final. Isso daqui é um mosaico com pedacinhos coloridos de papel que eu fiz na ideia de você relaxar, passar um tempo bom também ali e também para criatividade, né? Então eu peguei vários post-its que eu usei, mas pode usar papel colorido, enfim, normal mesmo. E aí eu risquei eles, né, de diferentes cores, depois eu picotei, comecei a colar e achei super legal o resultado final que ficou.
Esse exercício aqui é para você fazer quando estiver triste ou então com a autoconfiança baixa, algum momento de raiva, enfim, você queira contar e desabafar um pouco sobre alguma situação, algum momento ruim que você passou e tal. Porque a ideia aqui é fazer um momento de escrita primeiro. Então, dentro desse quadrado aqui, eu comecei a escrever tudo que eu estava sentindo naquele momento e tal e tal e tal. E aí, depois, eu meio que risquei por cima também. Parece um pouco, realmente, muito, na verdade, com essa ideia aqui, ó, deixa eu mostrar. Com essa ideia aqui. Digamos que é a mesma coisa, né? Aqui, acho que eu fiz para autoconfiança. E aqui eu gravei o tutorial indicando para um momento quando você estiver triste. Mas, como eu falei, não serve só para tristeza, né? Serve aí para várias situações. Então, a ideia é risca, risca, risca tudinho para ninguém poder ler o que é que está embaixo. Então, você pode escrever aqui sem medo e depois riscar por cima. E aí, eu fiz desenhos assim, representando como se fosse caminhos. Então, a ideia aqui é a pessoa desenhar o que quiser por cima. Esses dois exercícios aqui, esse eu fiz para relaxar. Eu colei várias imagens natalinas aqui. E esse daqui é para autoconhecimento. Então, a ideia é desenhar um coração e dividir ele assim, em várias facetas. E cada facetazinha, você puxa uma seta e escreve algo sobre você. Esse aqui é bem legal, porque também é nessa pegada aí da escrita mais sentimental, para algum momento de bad, que você não esteja tão bem. Então aí pode ser para um momento você queira contar uma situação específica, um momento quando você estiver triste, um pouco deprimida, ou então quando você esteja se sentindo aí um pouco desmotivada, sem autoconfiança e tal, enfim, o que você quiser fazer, essa atividade aqui dá certo, que é uma escrita assim mais sentimental. Então a ideia é você escrever, relatar aqui nas duas páginas tudo que você estava sentindo, o que é que você está querendo falar, colocar no papel. E por cima eu colei um desenho, né? Na verdade, pintei antes. A ideia é de pintar o desenho e depois colar aqui por cima. Então, por quê, né? Atrelar a escrita com uma arte. Para você viver um momento um pouco de reflexão, colocar ali o que é que você está sentindo, passando na sua cabeça no papel e depois a gente fazer uma arte ali, né, no caso a pintura aqui, para ajudar a relaxar, descontrair um pouco e tal. Então, é uma coisa, né, uma escrita que vira uma arte. Esse aqui eu fiz também para relaxar, foi inclusive durante um vídeo aqui no YouTube. Esse aqui é naquela pegada de mapear os sentimentos, né, de modo mensal. Cada bolinha daqui da árvore representa um dia do mês. Esse exercício também é no estilo, né, da escrita aqui um pouco mais emotiva e uma arte para descontrair um pouco. Então, primeiro eu comecei desenhando as flores e tal, e depois eu escrevi um pouco. Esse aqui é para criatividade, para relaxar. Eu peguei uma revista e recortei à mão assim, né, picotei no caso, várias imagens e tudo mais, colei aqui, depois eu colei essas flores, eu colei também essa frase, né, eu recortei as letrinhas e tal, e coloquei uma foto aqui no meio. Esse exercício é para gratidão, então eu fiz ele no jardim. Primeiro que eu desenhei a sombra, isso daqui é a sombra de um galinho com flores que tinha lá no jardim, então eu desenhei essa sombra e depois eu colei as folhinhas e as flores dessa plantinha. Ao redor eu escrevi vários motivos de gratidão, tentando apreciar ali um pouco a vista, né, respirando bem, desfrutando desse momento ali de estar na natureza. Esse aqui foi um exercício de colagem com um tema natalino, muito bom para relaxar. Aqui dentro eu coloquei o significado do Natal para mim. Então também esse exercício ele leva aí um pouco de reflexão, né, sobre essa época natalina. Esse exercício aqui é para criatividade, muito legal, eu amei fazer, porque a ideia é você se desafiar a fazer 20 árvores diferentes. Então 20 árvores de Natal eu fiz aqui e eu amei também acompanhar aí um pouco o que as pessoas estão fazendo. Esse exercício também é naquela ideia da escrita mais sentimental. Primeiro, dentro das nuvens, eu comecei escrevendo alguma coisa. No caso, eu fiz essa daqui temática para a tristeza. Olha como era antes. Era assim, eu desenhei as nuvens, escrevi dentro. E depois eu risquei as nuvens todas, eu fiz a chuva aqui. E abri a folha no meio e puxei assim, fazendo como um rasgão. Na folha seguinte, eu decidi desenhar um arco-íris com motivos de felicidade. Então aqui eu escrevi várias coisas
para ser feliz, né, para não estar triste, e desenhei vários coraçãozinhos para completar a folha. Esse exercício aqui é muito legal porque ele é de autoconhecimento e o título é A Minha Identidade. Então a ideia é você desenhar aqui uma digital bem grandona e entre esses espaços, né, escrever várias coisas sobre você. Mais um exercício aqui na temática natalina, também utilizando colagem. E aqui eu escrevi uma listinha de coisas para fazer em dezembro. Eu amei fazer esse exercício. E ele é o último até agora. Olha como tá bem grossão, eu já passei da metade. E tô super ansiosa para terminar esse caderninho inteiro completo. E aí, o que é que vocês acharam do meu sketchbook, né, do meu caderno criativo, de todas as artes que eu fiz até o momento? E assim, eu tô bem feliz porque ele tá realmente grossinho e a minha felicidade vai estar completa quando eu fizer todas as folhas. Até agora, né, eu fiz 46 exercícios nele, muita coisa. E assim, muitas ideias, né, dessas que eu fiz aqui no meu sketchbook foram para fazer vídeo lá para as minhas redes sociais, mas nem todas. Algumas eu fiz assim de modo independente mesmo, quando eu tava afim. Então, espero ter inspirado vocês a começar um sketchbook assim, um caderno criativo, ou a continuar, caso você já tenha, preenchendo com muitas artes dentro, porque assim, a arte ela serve como uma terapia. Então, todos esses exercícios que eu falei para vocês aqui, meio que eles têm um propósito, um motivo ali por trás, né? Então, para continuar acompanhando aí sempre as novas ideias fresquinhas, me segue lá no Insta e no TikTok para não perder nenhuma, combinado? Mas então, agora eu quero saber o que é que você achou desse vídeo, o que é que você achou das minhas artes lá, meu sketchbook, e comenta aqui embaixo se você tem também um caderno assim, um caderno criativo, onde dedica ele inteirinho a fazer artes. Então, comenta, deixa o seu like nesse vídeo, porque, sério, vocês me ajudam demais com esse simples ato de botar um gostei ali. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho, porque toda sexta a gente tem vídeo por aqui. Inclusive, o nosso encontro tá marcado por aqui no YouTube na próxima sexta às 11h30. Pois um beijo e até o próximo vídeo!